Eu me chamo Nélia Mota, eu sou natural de Piuí, Minas Gerais, é uma cidade próxima a Capitólio, São Roque de Minas, são cidades turísticas aqui de Minas Gerais. Eu sou servidora pública, estou trabalhando no Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais há 28 anos, tenho uma filha, que já me deu 2 netos, e atualmente eu ainda estou divorciada, porque a minha situação atual ainda não foi formalizada. Então, assim, tenho a turminha toda aí perto de mim, sabe? Bom, obrigado pelos seus comentários. E diz para mim, Nélia, como é que você me conheceu? Eu sei que já faz um tempinho que nós estamos juntos aqui na comunidade, tá? Se você puder comentar com a gente, se você se recorda, como é que você me conheceu, como que o Paulo apareceu para você. Você se recorda? Não me recordo como se fosse hoje. E exatamente neste lugar que eu estou aqui, Paulo. Eu estava navegando, né? Passando o Instagram, aguardando. Eu não sei se tinha alguma coisa de trabalho que eu estava precisando fazer, alguma pesquisa, e fui para o Instagram e, de repente, me veio uma mensagem sua, patrocinada, falando sobre a sua intenção em ajudar mulheres que possuem mais de 50 anos a adquirir a sua independência financeira. Então, assim, neste momento, já é claro que veio, eu nunca tinha visto. Falei, é uma coisa diferenciada, porque está direcionando, eu sou esse público-alvo dele. Então, deixa eu ver o que ele tem para me falar. Neste mesmo momento, Paulo, eu já te enviei uma mensagem, né, através do Instagram mesmo, para saber se você poderia, de alguma forma, eu coloquei para você as questões que eu tinha, se de alguma forma você poderia me dar uma assessoria para resolver algumas pendências que há algum tempo eu já estava carregando e que gostaria que, se possível, que você me ajudasse. Ótimo, muito bom. Eu também me recordo que a gente conversou bastante antes de você se matricular aqui na comunidade também, né? E se eu não me engano, nós estamos juntos, você é da turma 3. Acredito que foi por volta de abril ou maio do ano passado. Deve ter sido mais ou menos por Sim, aí, não é? sim, foi o ano passado. Ótimo. E continua até hoje tendo. Inclusive, hoje mandei uma mensagem para você, ontem, né? Te mandei uma mensagem para poder tirar uma dúvida que me foi prontamente respondida. Muito obrigada mais uma vez, viu, professor? Muito bom, muito bom. E diz para mim, uma próxima pergunta que eu quero fazer aqui para você é o seguinte, né? Você disse que estava navegando pelo Instagram, de repente apareceu um vídeo meu falando sobre aqui o nosso projeto, né, de finanças para mulheres com mais de 50 anos de idade. E eu quero te perguntar se naquele momento, se você estava procurando algo específico em relação a finanças, se você já havia tentado alguma outra solução antes de me conhecer, se em relação tanto em termos de organização financeira, quanto em termos de investimentos. Você já havia tentado algo antes ou não? Não, o Paulo, na verdade, assim, eu sempre tive uma situação, a gente vai dizer confortável, pelo fato de que eu sou uma pessoa de perfil conservador, né? Isso durante todo o nosso curso, que eu acompanhei todos os dias, eu consegui captar, né, esse, como que eu digo, um adjetivo que eu tenho, né? De ser conservador em relação às minhas aplicações. Então, assim, eu sempre fui pelaquilo que, na verdade, a gente tinha de convencional, né? Eu não tinha dificuldades financeiras, porque eu tenho há 28 anos eu trabalho, o meu serviço, assim, me dá um salário razoável que me permite viver bem. Eu tinha algumas aplicações que eu considerava aplicações saudáveis, né? Então, assim, vivia bem achando que estava tudo certo. Então, assim, nunca havia pensado da necessidade de que eu tivesse um suporte dessa forma. Então, assim, sinceramente, foi a primeira vez que eu busquei um apoio nessa situação, sabe? Muito bom. E um próximo tópico que eu quero entrar aqui com você, Nélia, é o seguinte, né? Eu sempre gosto de falar, quando eu entrevisto uma aluna minha, que dependendo do caso, isso não acontece em todas as alunas, tá? Mas dependendo do caso, Nélia, algumas alunas, na hora de tomar a decisão de se matricular aqui na comunidade, participar aqui do nosso grupo, eu gosto de brincar que algumas vozes começam a aparecer na nossa mente que são obstáculos tentando nos impedir de dar esse próximo passo. Obstáculos do tipo,
Ah, será que isso é golpe? Ah, será que esse é o caminho certo? Ah, será que eu vou dar conta de aprender? Ah, será que eu vou ter tempo para poder aprender? Então, assim, e muitas vezes, né, essas vozes acabam nos paralisando de dar o próximo passo. Eu quero perguntar para você se, naquele momento em que você tomou a decisão de passar o cartão, se matricular aqui na comunidade, fazer parte do meu grupo, se teve alguma voz que começou a aparecer aí na sua cabeça tentando impedir você, ou não, se no primeiro contato você já foi totalmente decidida a fazer a sua matrícula. Você se recorda? Ah, recordo muito. Eu não fui de primeira vez, porque primeiramente a gente teve esse primeiro contato, você ofereceu que eu participasse de suas aulas gratuitas, que seria durante, eu não sei exatamente se foi uma semana, Paulo, minha cabeça às É vezes isso mesmo, uma não guarda o semana. detalhe. E eu pensei, eu vou assistir porque eu gostei do tema, sabe? Falei, não me custa ver porque é gratuito, eu fui com o jeitinho dele, achei ele um cara que parece ser bacana, né? Me pareceu uma pessoa firme nas respostas que você me deu, né? Na nossa conversa pelo Instagram. Então, num primeiro momento, eu pensei que eu não fosse, assisti às lives, e, assim, eu pensava que eu não iria fazer, Paulo, porque, assim, eu sou uma pessoa que eu já comprei, você não faz ideia o tanto de cursos. Na área financeira, não, sabe? Mas, assim, eu sou muito atirada no primeiro momento, fico empolgada. Às vezes, alguma coisa que vai me ensinar sobre psicologia, que vai ajudar a vivência, eu sempre compro, e muito difícil eu dar conta de prosseguir, porque, assim, eu tenho. Atualmente estou com 2 netos, né? O Dante está com 3 anos e Liana fez um aninho agora. Minha filha mora em Capitólio. E assim, embora ela seja casada, tenha a estrutura dela, eu faço questão de acompanhá-los, de estar presente, porque assim, é um presente para mim estar pertinho deles, sabe? Então, assim, junto ao meu trabalho, né, que principalmente esse ano, que a gente tem eleição, assim, eu não tenho hora para entrar e nem sair do cartório, sabe? Então, assim, eu pensei, gente, vai ser mais um curso que eu vou comprar e que não vou conseguir dar prosseguimento. E eu mordi na minha língua, Paulo, porque, assim, o dia que eu não conseguia acompanhar o seu curso, né, nas aulas, após eu tomar a decisão, e passei, depois dessa semana, eu passei o cartão, assim, não foi difícil. Foi uma decisão assim totalmente acertada e bem resolvida para aquele momento. A partir que eu vi as suas aulas, eu não tive muita dúvida mais não, sabe? Então, assim, e foi um curso que eu consegui assistir todas as aulas, porque mesmo que não fosse ao vivo, depois eu pegava material, eu estudava, e assim, e que realmente fez diferença na minha vida. Foi a minha melhor escolha, Paulo, quando eu disse sim àquilo que você estava propondo. E assinei esse contrato com você. Muito bom. Não sei se vocês estão ouvindo aqui, né? Olha só. A nossa mascote está aqui, ó. Enquanto a gente faz a live, ela está aqui me mordendo, está aqui brincando, está aqui no meu colo, ó. Essa é a mascote da comunidade, viu, Nélia? Qual é o nome dela, O nome Paulo? dela é Fluffy. Meu Deus, que Fluffy. linda. Tá aqui me mastigando. Mas vamos lá. Entendi, para mim ficou muito clara essa questão da voz, do tempo, né? E eu tenho muitos casos de outras alunas em situações parecidas com essa sua. Hoje em dia, os cursos online, nós temos aí uma quantidade bem relevante no mercado. E eu sou um tipo de pessoa que também acabo comprando muitos cursos online, né? E aí muitas vezes a gente acaba não assistindo todos. Tem até uma estatística da própria Hotmart, olha como são as coisas, né? A própria Hotmart traz para a gente uma estatística de que cerca de apenas 30% de todo mundo que compra um curso online acaba concluindo. Então, mais da metade acaba comprando e não termina o treinamento. Então, realmente, né, isso acaba acontecendo, mas que bom que você enfrentou o desafio, conseguiu aqui acompanhar o treinamento e agregou bastante valor na sua vida. Então, nesse momento, eu quero, já que a gente falou essa questão aqui das vozes, eu quero falar com você aqui sobre o seguinte tópico. Entrando aqui no tema agora, Nélia, sobre resultados, tá? Antes e depois. Na época você disse que já tinha uma vida financeira estável, você é funcionária pública, tem um salário relativamente bom, né? Relativamente bom, tem uma vida financeira em termos de organização das finanças, ok. E aí eu imagino que você deve ter me procurado, dado esse próximo passo, né? Até quero te ouvir um pouco mais, buscando realmente o aprendizado mais focado na parte de investimentos, né? Então eu queria saber de você, se você puder compartilhar um pouco com a gente,
como é que era a sua vida financeira antes da comunidade, em termos de organização das finanças, em termos principalmente de investimentos, e como isso ficou depois que você entrou, inclusive se você quiser comentar sobre quais as aplicações que você faz hoje e assim por diante. Pode ser? Pode sim. É assim, Paulo, antes da gente entrar de eu entrar na comunidade, apesar de ter, né, essa organização em termos de finanças, de não passar aperto financeiro, na verdade, eu não tinha um planejamento do que eu ganhava, das despesas que eu tinha e o que me sobrava em final de mês, que eu poderia fazer uma aplicação, direcionar determinada coisa. Então, esperava o final do mês, o que aparecia era o que eu sabia. Então, assim, eu não conseguia antecipar resultados. E, assim, isso aí mudou muito na minha vida, porque no seu curso, uma das coisas que você nos ensina, e que eu achei, assim, primordial para a gente começar, foi isso, é colocar no papel tudo aquilo que é o ativo, o seu passivo, qual que é o ativo que compensa ter, qual que é o ativo que vai te gerar renda, e eu percebi, Paulo, que embora eu tivesse, né, com as coisas que você me mostrou, eu tinha as minhas aplicações, mas eu percebi que eram aplicações totalmente equivocadas, que eram aplicações que, ao invés de me trazer, né, renda, eram aplicações que, ao final do ciclo, eu estava era perdendo dinheiro. E aconteceu isso muitas vezes, tipo assim, eu fazia um investimento em Brasil Prévio, por exemplo. Isso você até nas aulas você já me falou antecipadamente. Falei, olha, isso aí já é uma coisa que eu vou ter que mudar. Brasil Prévio, você paga taxas, você paga. São várias coisas que o banco, é claro que ele tem o interesse em te fornecer aquilo. Então, assim, eu pude aprender com você o que era interessante de ter e o que seria interessante eu eliminar da minha vida. Por exemplo, imóveis. Você falava, Nélia, não é ficar comprando, você não pode direcionar todas as suas aplicações para a compra de imóveis. Você tem que variar. Por quê? A gente não sabe como que vai estar o mercado. Então, assim, eu fui aprendendo, e claro que eu ainda estou num aprendizado muito grande, Paulo, porque, assim, algumas etapas, e eu vou te explicar, eu ainda não passei, porque eu estou indo ainda naquelas coisas básicas que você me falou, porque eu quero passar por um melhor no momento em que realmente eu tiver cumprido os requisitos iniciais. E quando eu falo esses requisitos iniciais, seria assim, ó, as aplicações. Você colocou muito claro a necessidade de que eu tivesse uma reserva de emergência. Como que pode a pessoa viver sem ela conseguir planejar e guardar uma coisa para uma situação que fosse um pouco complicada? Então, assim, eu tinha o dinheiro, claro, mas não era a, na rubrica reserva de emergência. Porque o dinheiro que eu tinha, se eu precisasse, eu teria que pedir para dar 30, 40, 60 dias. Não havia possibilidade de eu fazer o resgate imediato, conforme você nos ensinou. Então, assim, além disso, Paulo, eu tive, no final de 2021, eu adquiri um imóvel, num condomínio aqui em Capitólio, chamado Escarpas do Lago. Eu não sei se você conhece, ou se os alunos que estão assistindo conhecem, mas a finalidade, além, é claro, de aplicação de dinheiro, a finalidade que eu tinha lá era de gerar uma renda para mim, porque lá tem uma oportunidade muito grande de locação. De final de ano, é muito turista, muita gente. E, assim, inicialmente, isso começou a dar certo. E aí, junto a essa casa, tinha uma lancha que a gente alugava. Mas aí, eu não sei se você se lembra. Vou tomar uma água aqui, Fique à pessoal. vontade, por favor. Eu não sei se vocês se lembram que houve uma tragédia ali em Capitólio, que uma pedra que era lá dos canyons, né, um dos pontos turísticos de lá, ela caiu. E assim, foi uma repercussão, eu não vou dizer nacional não, porque escorreu o mundo inteiro. E isso atrapalhou muito a atividade turística daqui. Aí, o que aconteceu? Eu passei a ter mais uma casa com despesas, com caseiro, com jardineiro, que isso começou a dificultar a questão do meu salário, que também, por conta da pandemia,
né, que a gente viu em 2020, o governo meio que ele não deu reajuste para o servidor público. Aí eu comecei a sentir um pouco de dificuldade, Paulo, eu já não tinha no final do mês aquele dinheiro que eu podia ficar com tranquilidade. Isso já começou a me preocupar. Outra coisa que estava me preocupando foi o nascimento dos meus netos. Assim, a hora que eles vêm, a gente fica assim, eu já estou com 28 anos de cartório, né? Você quer aposentar para ficar pertinho deles. E quando você pensa em aposentar, o que você tem que fazer conta? Porque muita coisa vai sair do seu salário. Tem coisas que você recebe pela atividade. Agora, se eu aposentar, aí tá, eu vou aposentar para ir ficar perto deles. Minha renda vai cair muito. E isso também me trouxe uma preocupação muito grande, que começou a deixar meus miolos um pouquinho quentes, sabe, Paulo? E foi aí que você surgiu na minha vida, Paulo. E pôde, de alguma forma, né, de forma assim, muito bacana, me fazer organizar, me fazer ficar tranquila, principalmente, porque à medida que a gente foi fazendo a lição de casa, foi anotando, você foi me ensinando quais seriam os investimentos próprios, né, para cada situação. Então, assim, você sabe, quando a gente está mais tranquilo, parece que as coisas fluem melhor. Então, assim, foi muito bom, porque eu consegui, né? Eu estava até pensando em vender essa casa lá, mas como não estava achando um dinheiro que valesse a pena, porque eu penso assim, eu coloquei alguma coisinha lá que eu queria um pouquinho de retorno, pelo menos. E assim, agora as coisas mudaram por aqui, sabe, Paulo? Já o turismo já está voltando, as coisas já estão ficando em alta novamente. Então, assim, eu tenho sentido que já está correndo para um lugar que eu vou ficar confortável. Mas não me esqueci das suas aulas, que nos dizia da importância de poupar, da importância de gerar renda, e principalmente para que a gente tenha uma velhice, né, saudável, de você ter uma independência financeira, para não ter que ficar se preocupando em se sustentar de alguma forma depois que você já chega numa idade que você não consegue produzir tanto, né? Então, assim, eu estou num caminho muito bom. Estou conseguindo fazer essa reserva de emergência. Já tenho algumas aplicações, em razão de alguns sonhos que eu tenho, que a gente, inclusive, listou nas nossas aulas, sabe? Quando a gente trocou ideia, né? Tudo. E, assim, eu já estou conseguindo fazer esse planejamento e já ter de alguma forma, uma forma de eu conseguir essa independência financeira após a minha aposentadoria, sabe? Então, assim, eu estou muito confiante, estou muito feliz mesmo, sabe, Paulo? De ter tido a oportunidade e de ter a grata satisfação de ter te encontrado aí navegando pelas ondas do rádio, né? Que não é mais, né, Paulo? Que bom, Nélia. Adorei os seus comentários, tá? Conforme você vai falando, Nélia, eu sempre ando com uma caneta e com um caderninho aqui, porque eu vou pegando algumas sacadas que você trouxe aqui pra gente, que eu gosto de reforçar aqui nos comentários importantes. Então, por exemplo, uma das coisas que você comentou, e de fato eu lembro que eu e você, a gente trabalhou muito no seu caso, que é a questão de que, claro, a gente focou bastante em aprender como fazer os investimentos. Isso é muito importante. Sim. Só que tem um detalhe que você pontuou muito bem, que muita gente acaba errando e a gente corrigiu isso com você bem rápido. Que é a questão, Nélia, de eliminar investimentos ruins. Então, quando eu lido com. Voltou. Quando eu lido com mulheres, principalmente mulheres que têm mais de 50, muitas delas, Nélia, elas chegam até mim já com uma bagagem, já com um histórico de alguns investimentos realizados ao longo da vida. Então eu tenho muitas alunas que quando chegam até mim falam o seguinte, Paulo, olha, faz 5 anos que eu pago esse título de capitalização, faz 10 anos que eu pago essa previdência privada, faz 20 anos que eu coloco meu dinheiro na poupança, meu Deus, né? 20 anos na poupança. Então, assim, além da importância de nós aprendermos como começar a investir de forma inteligente, segura, é também a importância de nós entendermos quais são os investimentos ruins que não são adequados, não vão levar você para paz e tranquilidade nas finanças, que é o que. O segundo ponto, e eu faço uma brincadeira sempre que eu trago esse tipo de comentário,
E, claro, eu faço isso com muito respeito a todas que me assistem, tá? E é uma brincadeira justamente para provocar vocês a buscarem uma alternativa para não depender disso. Você comentou o seguinte: eu sou funcionária pública e quando eu me aposentar, a minha renda vai ter uma queda significativa. E essa, infelizmente, é uma realidade. É uma realidade. E a brincadeira que eu disse, Nélia, é a seguinte: o que significa INSS? Aqui é que tá a brincadeira com muito respeito, tá? INSS significa isso não será suficiente. Entendeu? Então, infelizmente, é uma realidade. Quando você se aposenta, se você depende exclusivamente da renda do INSS, naturalmente vai haver uma queda no seu padrão de vida. E aí, quais são as atitudes que você está tomando no dia de hoje para que isso não aconteça com você quando a aposentadoria chegar? Então, esse foi um dos motivos, gente, vocês que estão me assistindo aqui nesse momento, esse foi um dos motivos que a Nélia foi buscar esse conhecimento aqui junto comigo para se preparar e se planejar justamente para manter o seu padrão de vida quando o momento da aposentadoria chegar. Então, parabéns pela decisão, viu, Nélia? Eu acho que você está aí com um pensamento bem legal, tá bom? E se você puder comentar também alguns investimentos que você fez, se você se recorda, quais foram alguns dos investimentos que nós fizemos juntos, que você aprendeu aqui com a gente, que você aplicou ou ainda aplica o seu dinheiro, você se recorda de alguns? Sim, Paulo, eu estou utilizando a maioria dos meus investimentos. Eu abri uma conta no Nubank, né? A gente fez o banco digital, embora eu já tivesse contas em outros bancos, mas as minhas aplicações hoje, elas estão totalmente direcionadas ao Nubank. E, assim, sempre conforme a orientação sua, estou buscando a reserva de emergência, por exemplo. Estava aplicando na Selic 2026, isso, né? E fiz caixinhas lá também. E quando eu falo desse perfil conservador, porque eu quero ainda, Paulo, inclusive, assim, as meninas, durante o nosso curso, eu vi que elas trabalharam muito com ações, com bolsa de valores. E quando a gente fala assim, tem gente que pensa assim, ai, gente, tem que ter muito dinheiro para fazer isso. O que foi muito bacana no nosso curso é porque a gente pôde perceber, Paulo, que não seria um tanto. Uma pessoa pode economizar R$ 100 no mês, uma pode economizar 50, outra 100, 200. E qualquer tanto que você economiza já faz uma mudança na vida da pessoa. Então, assim, nós tivemos, a gente percebe que algumas ali que tinha, se sobrava um pouquinho no mês, nós já comprava ações conforme suas orientações. Então, assim, muito legal de pensar a gama de, de de, de oportunidades e possibilidades que a gente consegue a partir do momento que a gente estuda com você, que é um trabalho muito bacana. Quando você me perguntou assim, se eu tive alguma dificuldade de resolver, também uma das coisas que eu pensei seria: será que eu vou entender o que ele está me falando? Porque eu não fiz um curso de finanças, eu não fiz ciências contábeis, eu sou da área do direito. Eu imagino que eu acho que eu não vou dar conta. E você nos mostra, Paulo, que por tudo que você viveu, você conseguiu concatenar todas as ideias de uma forma bastante simples, de uma forma que nos deixa e nos permite entender como que é toda essa engrenagem de aplicações, seja com investimento pequeno, curto, seja com um valor maior. Você coloca a oportunidade de todas as pessoas que quiserem mudar de vida. E assim, hoje eu posso te falar, a minha vida é outra porque eu tenho paz. Pelo menos nesta questão, antes eu tinha uma paz, mas eu não tinha uma certeza de futuro. Hoje eu já posso te dizer que eu não vou te largar. Não adianta você achar que você ficou livre de mim o ano passado, não. Isso aí é uma parceria para muito tempo, a não ser que você não queira, né, Paulo? Mas, assim, eu quero a cada dia, tudo que me for apresentando, oportunidades, né? Igual você falou, Nélia, vamos vender uns imóveis aí e variar. A hora que eu conseguir mesmo alguma coisa, um preço bom nisso, eu vou vender. E quem que vai me ajudar? É o Paulo. Quem que vai me ajudar na hora que eu pensei, ai, como que eu faço? Eu troco de veículo? Eu vou trocar, aí eu vou pagar mais seguro de carro, eu vou pagar mais IPVA, vou pagar mais isso, aqui, isso, isso. Então, o que é um veículo? É um bem que
que me traz passivos, né? Ele não me gera nada ativo. Então, assim, isso me faz pensar, me fez pensar que até hoje eu estou felizinha com o meu carro. Porque senão, dá um carro, tá bom ainda, não é um carro que está muito velho. Mas não havia necessidade de eu primeiro tenho que fazer outras coisas para depois fazer isso, né? Então, assim, aprendi muito com você, Paulo, muito. E, assim, se eu puder, né? Eles falam que se o conselho fosse bom, a gente cobrava, né? Mas essas colegas aí que estão assistindo, essas mulheres que são donas do dinheiro, se vocês puderem optar, né? Se tiverem condições o Paulo faz condições boas que dá para a gente pagar aos poucos, né, Paulo? Tem condições boas para todo mundo. Mas não perca essa oportunidade, não, que é uma virada de chave na sua vida. Nélia, adorei os seus comentários e você tocou aqui mais uma vez em um ponto chave aqui pra gente, um ponto fundamental, que é o seguinte. Muitas seguidoras, quando elas me conhecem pela primeira vez, falando daquelas vozes que a gente conversou aqui no começo da live, né? Elas têm justamente essa preocupação. Nossa, Paulo, olha, eu quero muito tirar o meu dinheiro da poupança, eu quero parar com esse negócio de título de capitalização, previdência privada, quero organizar minha vida financeira, quero fazer o dinheiro sobrar em quantidades maiores, mas eu sou muito leiga no assunto. Eu nunca aprendi nada sobre finanças, eu não sou da área de finanças, não sou da área de exatas, não entendo nada de planilha, não entendo nada de celular. Será que eu vou conseguir acompanhar o curso? Se você puder, Nélia, comentar, eu sei que você já antecipou um pouco sobre isso, tá? Mas diz pra mim, você também, quando você me conheceu, você era leiga no assunto e conseguiu aprender? Sim, não tinha nenhuma experiência em relação ao investimento. Sempre eu ouvia falar, porque ultimamente virou assim, um boom, aplicação em bolsa, ações, né, Paulo? A gente vê essas moedas virtuais, que os comentários. Sim, eu nunca nem entrei nos assuntos, porque eu acho assim, até para você conversar, você tem que entender um pouco. E hoje, assim, eu não sou daquelas que fica querendo mostrar que sabe, não. Mas você sabe que eu dou conta de dar uma aulinha na hora que Eu precisa? tô Eu já percebendo. consegui influenciar tantas pessoas. Hoje mesmo tem uma colega que falou, eu vou falar com meu tio, né? Minha colega é a minha cabeleireira. Eu vou falar com meu tio para tirar o dinheirinho dele, porque está na poupança e ele está precisando para fazer uma cirurgia. Olha para você ver, Paulo. Falei, Ana Paula, o Paulo já me ensinou que se você colocar a cirurgia dele, você quer fazer para quando? Aí abri lá, mostrei os investimentos do Selic, para ela ver quanto que dava. Aí ela falava, o que é Selic? E você ensina isso tudo no curso, né, Paulo? O que é IPCA? O que é Selic? Qual que é a forma de renda fixa? E você nos ensina, a gente vai resolver o que faz, mas sempre de acordo com o que você nos aconselha. Porque, assim, é muito bacana a gente perceber, por exemplo, uma ação se eu quisesse comprar. Paulo, qual que é hoje a melhor ação que eu poder adquirir? Amélia, abri hoje aqui, estou vendo essa, eu te aconselho a aplicar nessa. Então, assim, você consegue, eu não sei como, porque você tem tantas alunas, mas é um atendimento totalmente personalizado, que é diferente do que às vezes a gente tem nesses cursos tradicionais que a gente compra, quando a gente consegue uma resposta 10 dias depois, que você já nem. Aí você já até esqueceu o que você tinha perguntado, né, Paulo? Então, assim, o diferencial do seu atendimento também é este, sabe? Você nunca deixa a gente com resposta por dar por mais de um. Não fala um dia, não. Sua resposta, a hora que você vê, a gente já tem ali, sabe? Então, assim, isso faz muita diferença para a gente, porque às vezes você está precisando resolver aquilo naquele momento, né? E é muito bom. Mas eu me lembro também, Paulo, que a gente tinha na minha turma uma senhora que ela era dona de casa e ela nunca tinha mexido com finanças, nem para administrar a casa dela, porque ela era casada e o marido que tomava conta de tudo. E o marido dela faleceu. Eu não sei se você se lembra dessa colega, né? E o Conversei com Paulo ela foi hoje, inclusive, viu? A Jamile. Jamile, isso mesmo. E a Jamile foi pegando, aprendendo, assim, a gente percebe que no começo ela estava tão angustiada, né, Paulo? Porque com filhos para criar, com uma loja para tocar, a casa, tudo,
sem saber, não sabia nem quanto que o marido tinha no final do mês. E ela foi aos poucos e conseguiu vencer isso, né, Paulo? Então, assim, a importância da sua assessoria, uma assessoria muito didática, e que não precisa de alguém pensar que você trouxe para a gente a sua vivência de uma forma simples, né? Que facilitou muito para nós. Aquilo que você precisou de muito tempo para aprender, você conseguiu passar para a gente em pouco tempo. Ótimo. Muito bom. Adorei. Obrigado pelos comentários, viu? Isso é muito importante para a gente entender, eu aqui como professor, como líder aqui da comunidade, para entender se a gente está no caminho certo, tá, Nélia? Então, muito obrigado de verdade. E um último ponto que eu queria tocar aqui com você, você comentou aqui que participou das aulas gratuitas, né? Antes de dar esse próximo passo e se matricular aqui na comunidade. E agora vai começar um novo treinamento gratuito nesse mesmo estilo daquele que você participou no ano passado. Mas o que eu quero te perguntar, Nélia, é justamente o seguinte, tá? Você indicaria para essas quase 45 pessoas que estão nos assistindo nesse momento que elas deveriam se organizar, colocar na sua agenda, no seu calendário? Qual é a sua recomendação para elas sobre isso? Ai, eu não vou recomendar, não. Eu vou intimá-las a participar. Não deixa de, não percam, gente, porque vocês verão o quanto isso vai fazer diferença na vida de vocês. Gente, eu acho assim, muito bacana, Paulo, o perfil que você que é direcionado aos seus cursos, porque você pega a gente acima de 50 anos, certamente muitos deles já vividos e muita coisa a gente não volta mais. E a gente percebe que é um momento que, por mais segura que a gente seja, porque a gente venceu muita coisa na vida e nós somos mulheres fortes, mas a gente precisa de ter uma pessoa sensível e que consiga, né, entender o que é que a gente passa, tá, Paulo? E, por exemplo, eu me divorciei, eu estava com uma filha de fazendo 15 anos de idade, tive que criá-la, é claro que o pai ajudava, tudo, mas assim, é muita coisa que a gente passa até que essa filha se forma, até que você consegue dar o caminho. E isso tudo envolve, gente, questão financeira. E assim, eu acredito que muitos perrengues eu poderia ter evitado se eu tivesse te conhecido antes, Paulo. Você demorou a chegar na minha vida. Eu acho que hoje eu já estaria totalmente independente. Oh, meu Deus. Mas sempre há tempo, né, Paulo? Sempre há tempo. Nunca é tarde para a gente começar a fazer uma coisa boa. Então, assim, falo para essas meninas: pode fazer uma convocação para todas estarem com você, para seguir esse caminho. Com certeza elas vão ter mais paz interior, sabe, Paulo? Muito bom, muito bom. Uma das regras que nós temos aqui, né, Nélia, é que nunca é tarde para começar, só não pode não começar nunca. Nélia, por favor, considerações finais. Teve algo que a gente não explorou, algo que a gente não abordou? Você quer falar algo, para deixar alguma mensagem para as nossas seguidoras aqui que estão participando da live? O que você me fala em relação às suas considerações finais? Sim, primeiramente, Paulo, as minhas considerações finais são destinadas a você. O meu agradecimento, assim, eu não tenho nem palavras para poder dizer do quanto você foi fundamental para que hoje eu esteja leve como eu estou. Então, assim, muito obrigada mesmo. Saiba que em todos os momentos da minha vida, eu aqui sempre penso e mando para você as energias positivas, né, para que tudo corra bem com você, com sua noiva, que são assim, um casal que, quem puder, né, fazer o curso, vai ver o tanto que eles são bacanas. E para as nossas colegas aí, eu vou pegar você está colocando uma apostila, mas isso eu guardei aqui no meu caderno, porque eu acho que a diferença faz, olha aqui, o primeiro elemento da mudança é a conscientização. Então, gente, vamos lá, dos segredos da mente milionária, né? Então, vamos lá, vamos partir para a mudança, vamos seguir, que certamente o nosso futuro estará garantido se a gente tiver o Paulo do nosso lado. Sensacional. Arrasou, Nélia, arrasou de verdade. Eu quero oficialmente aqui, no meu nome, em nome de todo o nosso projeto, de toda a nossa comunidade, de todas as nossas alunas, eu quero oficialmente te agradecer pela sua participação, por estar aqui comigo, por ter topado esse desafio. Adorei o nosso bate-papo.
um bate-papo leve, direto ao ponto, super tranquilo. Eu gosto muito de conversar com você. A gente já falou muito sobre essa questão dos seus investimentos, dessa questão dos imóveis e tal. Então, assim, aquilo que você me disse, né? Ah, Paulo, eu não vou deixar você não. Enquanto eu estiver aqui, eu quero estar com você. E eu digo exatamente a mesma coisa para você e para todas as alunas, tá? Eu quero que vocês sempre, sempre, sempre estejam aqui do meu lado, porque eu quero sim acompanhar vocês. Você sabe, Nélia, muito bem, que eu gosto de ter esse contato bem próximo com cada uma das alunas, tá? Então eu faço questão, eu libero meu WhatsApp particular, vocês falam comigo. Mas assim, é o meu jeitão. Eu gosto muito de me dedicar, assim, hoje a minha vida é 100% voltada para a comunidade, você sabe muito bem disso. Então eu quero de verdade que todas vocês, você e as demais alunas que já fazem parte aqui do nosso projeto, que a gente fique juntos aí de verdade pelo maior tempo possível, tá? Te agradeço demais, demais aqui pela participação. Muito obrigado de verdade e espero vê-la em próximas lives. Tá bom, Nélia? Com certeza. Eu vou anotar aqui e tentar estar com você, viu, Ótimo. Paulo? Muito bom. Vocês, né? Os meninos também vêm com a gente, né? Ótimo. Tá bom, beleza, Excelente. tá bom. Muito bom. Tá certo. Um abraço para você, então, Nélia. Fique com Deus. Um excelente final de quarta-feira para você. E até a próxima, tá bom? Bom demais falar com você. Amém, Paulo. Para você também, boa noite a todos. Obrigado. Tchau, tchau.